White Online, capítulo 176. Isaac versus orcs. Eu me pergunto o quão longe estou dos jogadores de nível superior. Isaac pensou consigo mesmo, e lembrando que Holy Sword estava no nível 30, os melhores jogadores poderiam estar chegando ao nível 40. Houve uma lacuna maior nos níveis do que antes porque jogadores verdadeiramente habilidosos começaram a aparecer. Eles podem derrotar monstros muito acima de seus níveis, o que aumenta sua velocidade de nivelamento. Embora existam jogadores que não vão lutar contra monstros e feras de nível superior, o que é uma forma lenta, mas segura de ganhar XP. Esta é minha chance de recuperar o atraso. Ele tirou a franja do caminho dos olhos e olhou diretamente para o grupo de orcs. Da caverna surgiram passos. Anteriormente havia apenas 5 orcs, mas depois que todos na caverna saíram, havia 10. 10 enormes orcs de 2 metros de altura cercaram Isaac, que apenas parecia uma presa em seus olhos. Isaac chegou à conclusão de que não poderia sobreviver a essa luta apenas com sua lâmina. Como o Rei Klaus conseguiu vencer sem usar todo o potencial de sua arma? Ele não sabia a resposta para essa pergunta, mas lembrou-se das palavras e da descrição de Tristan sobre o Rei Klaus. Ficou claro que ele tinha a mesma arma que Isaac, pelo menos um pouco semelhante. Aparentemente, era mais longa que a de Isaac, o que o fez se perguntar que tipo de arma ele conseguiu comprar. Ele balançou a cabeça para se livrar dos pensamentos inúteis e se concentrou na situação atual. Ele abriu a câmara e viu 2 balas dentro, que podem ser usadas para derrubar 2 orcs, se ele tiver sorte. Cru. O orc deu um tapinha em seu peito musculoso e gritou. Cru. Cru. O resto dos orcs o seguiu e deu tapinhas em seus próprios peitos musculosos. Depois que terminaram seu grito de guerra, eles começaram a se aproximar de Isaac. O corpo de Isaac logo foi coberto por grandes sombras dos orcs, que se aproximavam com seu fedor terrível já assaltando suas narinas. Ele rapidamente se virou e examinou a melhor rota de fuga possível e logo a encontrou. Um dos orcs estava um pouco impaciente e era pelo menos meio passo mais rápido que os outros, o que tornava seu cerco falho. Nenhum dos orcs percebeu, mas Isaac sim. Os orcs se perguntaram qual seria o próximo passo de Isaac, mas não esperavam que ele fosse capaz de fazer nada. Alguns deles não viram Isaac massacrando seus soldados, o que os tornou um pouco arrogantes. Isaac respirou fundo e sem nenhum sinal de alerta ou mesmo intenção de atacar. De repente ele se virou e atirou. Bang! Asterisco. Os arredores ficaram em silêncio instantaneamente depois que a bala foi disparada, mas logo esse silêncio foi interrompido depois que um orc morto caiu no chão. Isaac usou isso como uma chance de sair do cerco e conseguiu fazer isso facilmente saltando sobre o cadáver do orc. O resto dos orcs acordou do seu estupor e ficou irritado. Eles ficam envergonhados ao ver um ser humano tão fraco e de aparência jovem matando-o sem esforço. Você matou o orc. 3.000 XP ganhos. Isaac sabia que eles ainda ficariam em estado de choque por mais algum tempo. Era o momento perfeito para usar isso a seu favor. Com seu rifle mosquete pronto para ser disparado, ele se virou e apertou o gatilho. Bang! Asterisco. O recuo balançou seu ombro, empurrando um passo para trás. Espurto, asterisco. A bala caiu bem no meio dos 2 olhos do orc. O choque da bala caindo bem no rosto fez seu enorme corpo voar. Colidir asterisco. Depois que o enorme corpo do orc caiu no chão, ele conseguiu respirar dolorosamente algumas vezes antes de seu coração parar. Você matou o orc. 3.000 XP ganhos. Nível acima. Nível 32 hífen maior que nível 33. Crá. O orc que estava dando ordens aos goblins estava farto da matança de humanos. Sem esperar por outros orcs, ele correu direto para Isaac. Seu corpo musculoso parecia desajeitado, mas era muito mais rápido que os goblins. Ele balançou sua grande massa de madeira, que tem velocidade e força suficientes para esmagar os ossos de Isaac até não restar nada. Isaac se inclinou para trás, com todo o corpo inclinado cada vez mais perto do chão. Ele só viu um lampejo marrom quando a massa de madeira passou voando por sua cabeça. Bam! Asterisco. A pressão do vento causada pela massa de madeira destruiu uma parte da parede rochosa. Contou tudo o que Isaac precisava saber. A força por trás dos ataques do orc é forte o suficiente para matar um jogador de nível 50. Pelo menos é o que Isaac pensa, mas ele não tem ideia de quão fortes os jogadores ficam quando atingem o nível 50 e obtêm sua terceira habilidade. Isaac rapidamente endireitou as costas e recuou uma dúzia de metros. Os orcs rapidamente o seguiram. Seus passos grandes e barulhentos eram claros como o céu para Isaac, que estava fugindo, mas não conseguiu ultrapassá-los. Ele achou que era muito rápido comparado aos outros jogadores, mas não é mais rápido comparado aos orcs. Um jovem de cabelos brancos e 8 orcs se aproximava do grande corpo da centopeia. A princípio parecia que Isaac estava correndo para um beco sem saída, mas era exatamente isso que ele queria. O corpo da centopeia não era liso. Em vez disso, era muito difícil e havia algo que poderia ser usado para subir até o topo do grande corpo. Os espinhos. Existem milhões de pontas menores e maiores aparecendo sob a armadura roxa da centopeia, que podem ser usadas para escalar. Isaac logo alcançou o corpo da centopeia,
enquanto os orques se aproximavam a cada momento. O tempo de espera de sua arma está diminuindo e não demorará muito para que ele possa usá-la novamente. Mas ele precisa sobreviver até então. Ele tem a maneira perfeita de esperar o tempo e escapar desse lugar. Isaac concentrou sua força nos músculos da perna direita e usou toda a sua força para pular alto no ar. Os orques arregalaram os olhos em choque enquanto Isaac voava pelo ar como um falcão. Isaac agarrou a primeira estaca e rapidamente colocou as pernas em cima de outras duas estacas, o que lhe permitiu continuar em pé. Olhando abaixo dele, ele viu os orques de aparência irritada olhando diretamente para ele. Eles não tinham intenção de desistir de matar Isaac. Mas ele não se importou e não sentiu mais medo. Olhando para cima, ele viu que havia uma longa subida pela frente, mas na vida real, sua mente genial o ajudava a aprender qualquer esporte que praticasse em questão de horas. Ele aprendeu em poucas horas, tornou-se bom em um dia e tornou-se mestre depois de uma semana. Isso foi antes de sua visita à fonte da vida, agora ele se sente mais inteligente do que nunca. É hora de aprender a escalar. Isaac sorriu e começou a subir lentamente. Ele usou as mãos para agarrar os espinhos e puxou as pernas para cima para ficar em pé sobre os espinhos e, assim, sua jornada até o topo começou. A segunda rodada de sua jornada de escalada havia começado.